Fala, galera, vamos conferir aí o jogo aberto, analisando o jogo do Timão, que venceu o Inter por 4-2 em duelo cheio de polêmicas e reclamações. E também ver a zoação do Ronaldo para cima da Renata. Vamos acompanhar a matéria. Maldita produção, hein? Até agora tem uma carinha de pesadelo, mas foi verdade. Corinthians goleando meu Colorado 4-2 e a arbitragem também aparecendo. Uau! Especial para eles, Dorival, primeira vez em casa, Roger, 50 jogos no comando do Internacional. E depois do abraço, o show e as polêmicas. Primeira bola, Antony escorregou e o Memphis mandou na trave. Foi pênalti de Yuri Alberto nessa bola com Wesley? Os gaúchos queriam, o juiz não deu. Teve o lance do pênalti do Wesley, que o VAR nem chamou para olhar. Uma falta clara dentro da área do Yuri Alberto, que segura o Wesley. Todas as imagens foram colocadas aí, deixaram muito claras isso. Alvinegro na frente, Memphis de primeira para Yuri Alberto. Ele se livra dos marcadores e faz 1-0. Limpou, cortou, perna esquerda, bateu no canto, é gol. Depois disso, o apagão paulista. Wesley deu o primeiro susto, Hugo salvou. Wesley passou por Mateuzinho, cruzou, Hugo deu um tapinha, mas Aguirre apareceu. Duelo empatado. De onde veio esse tinha mais. Boa troca de passes, Fernando, Alan Patrick e Thiago Maia. Virada a gaúcha em Itaquera. Chance de empatar? O Corinthians teve. A bola deu sopa e Yuri Alberto parou em excelente defesa de Antony. Fichinha para o que viria pela frente. Eram 7 empates e 2 derrotas. Tinha 9 jogos que o Corinthians não vencia o Internacional de Porto Alegre. O segundo tempo foi ímpar em Itaquera. Saíram mais 5 gols. 2 foram anulados com a ajuda do VAR. Um pênalti foi marcado com a colaboração do vídeo também. Teve expulsão contestada. Foram 14 minutos de acréscimo e muitas reclamações. O Corinthians chegou ao empate mais uma vez com Yuri Alberto, festa paralisada pelo VAR. Paulo Renato Coelho do VAR chamou Paulo César Zanocelo. Falta na origem do lance? O juiz entendeu que sim, de Mateuzinho em Wesley. O que você acha? Mateuzinho ainda tomou o cartão amarelo. Olha essa, Bruno Henrique chega em Ranieri. O juizão deu amarelo também. Era o segundo dele. Inter com 1 a menos. Era para tanto? Nunca que isso aqui que o Bruno Henrique fez foi falta para segundo amarelo. Complicado, né? Acho que foi um jogo muito bagunçado da parte dele e infelizmente a gente tem que vir aqui toda hora para poder falar da arbitragem, não do jogo, né? O jogo seguiu eletrizante. Carídio para a cabeçada de Bidu, para Yuri Alberto. Empate que valeu. Carídio na assistência, Memphis acerta um belo chute, golaço. Mas teve algo que se repetiu de novo, o VAR. E ele viu falta na origem de novo, de André Ramalho em Luiz Otávio. Outro gol anulado. O jogador deles se levanta rapidamente e volta para marcar. Ele tá mostrando pro juiz. Eu não acho que foi falta. Aos 42, Antony fez um milagre duplo, o último na bola de Memphis. Depois, olha essa. Matheus Bidu atingido por Oscar Romero, dentro da área. O juiz não viu, ali na frente dele, mas tem VAR para isso. Pênalti marcado. Yuri Alberto foi o encarregado. Corinthians 3-2. Fez 4 para valer 3 e empatar com o Romero, com 43 na Arena Alvinegra. No século, assumiu a dianteira. 68 gols agora. Desde 2022, sem marcar o hat-trick, eu gosto muito disso. É uma marca muito importante. Para fechar a conta, Igor Coronado com categoria 4-2. Jogo gigante. Reclamações à altura de tudo o que vivemos aqui. Decisões muito inseguras. Dois lances do Corinthians que poderiam ser resolvidos dentro do campo. A forma como foi colocado a arbitragem, simplesmente se criou um ambiente de favorecimento ao Internacional o tempo inteiro, fazendo que aqui para nós até uma certa compensação de alguns lances para poder justificar erros que aconteceram na arbitragem. Hoje o VAR é uma muleta, né, para que as decisões sejam postergadas e eles possam analisar com mais calma, né? Mas é assim, o WhatsApp
pra vir apitar jogo aqui, sempre vai ser assim mesmo. Sempre assim. É 11 contra 12 nessa porcaria aqui. Tudo inteligência artificial. Nada é real aqui, é tudo fake. Aliás, o resultado tá na súmula 4-2, mas não sei se foi bem esse resultado. Pra mim foi 6. Pra mim teria que ser bem diferente, bem diferente. Mas é o seguinte, o jogo foi bem polêmico, com várias intervenções do VAR. O Paulo César Zanovelli é um árbitro bem confuso, ele tem um histórico muito ruim na carreira dele. E, na minha opinião, de longe não poderia ter sido a pessoa para poder apitar esse jogo, que é sempre quente, intenso, entre Corinthians e Inter. Mas o primeiro tempo muito bom do Inter, que sai perdendo, depois vira o jogo. Alan Patrick deixa o gramado, aí muda tudo, expulsão, uma expulsão que, na minha opinião, ela é bem questionável. Mas o Corinthians voltou para a segunda etapa querendo o resultado, foi para cima, jogando em casa, treinador iniciando no Brasileirão. E aí tem várias decisões, vários lances que foram capitais na partida. Mas aqui eu gosto de ser justa, eu tenho minhas reclamações, mas o Yuri tem que celebrar, não é fácil fazer um hat-trick. Uma defesa que é sempre muito elogiada do Inter, tomar 3 gols do mesmo jogador e mais um gol aí no final, lá com 1 a menos, ok? Mas o Yuri fez uma partida em que ele acabou sendo o grande nome do jogo, o destaque. E o Corinthians lutando, batalhando pelo resultado, procurando. Mas o Inter, na minha opinião, foi prejudicado em lances e a gente vai falar sobre isso. Não é choro não, gente. É que na partida não se muda a súmula, não se muda resultado, você tem que levantar a cabeça e seguir. Mas o jogo eu acho que vale algumas considerações. E eu vou começar então com vocês analisando esses... Quer falar, Ronaldo? Você tem que falar. Você merece falar. Parabéns pelo resultado. Boa. Comemore, porque eu estaria igualzinho a você hoje. E fique sempre à vontade para voltar para a arena, viu? Fique sempre à vontade, vocês são sempre bem-vindos, sabe assim? E outra coisa que eu quero ressaltar aqui foi que algumas vezes, quando o Corinthians teve um jogador a mais ou uma jogadora a menos, o Corinthians ficava aquele time modorrento, aquele time amarrado. E com o Dorival não foi assim, não. Dorival, quando teve a expulsão do Bruno, ele automaticamente já mexeu na equipe, ele já fez a leitura e também quando tomou a virada de 2-1 para o intervalo, ele já veio com uma outra ideia de jogo e colocando o time mais à frente. Então, parabéns ao Dorival também, que estreou em casa com uma grande vitória, porque foi uma vitória de tirar o chapéu em cima de uma equipe que todo mundo estava dito aqui como pode ser uma postulante ao título e tal, todo mundo foi louco. Tivemos aqui até o Caldeirão aqui subindo, tal, aquele negócio. Cadeirão. Todo. O Caldeirão, porque já fritou um, vai fritar muita gente. Mas tem gente voltando ao Cadeirão hoje falando nisso, mas é assunto para depois. Tem gente que nem vai sentar. Então é azar de alguns só, mas parabéns. Eu queria fazer esse destaque aqui do Dorival, que ele não ficou sentado no banco esperando acontecer, não. Ele fez acontecer. Parabéns, Dorival. E o Yuri não vai falar nada? O Yuri, você me alertou, menina Renata, e você me alertou porque você está há muito tempo no futebol e você é copiada. Você é copiada por isso. Eu recebi tantas pedradas quando ele estava num momento ruim e todo mundo detonava o cara. Agora tem vários... eu falei em 2004, em 2002, antes do Yuri nascer... Mas o Yuri sabe, não é? Sabe exatamente. Porque um jogador pode passar por uma fase ruim, mas se o jogador ele realmente tem talento, ele supera. E é o caso do Yuri. Agora, e ele também mudou a postura com o Dorival, né? Porque você vê que o Dorival, quando jogou com o Barcelona, quando jogou com o Barcelona de Guayaquil, o Ramon Dias, ele se perdeu quando teve um jogador a mais. Não, mas o Yuri teve um grão. Para aí não sejamos injustos. No ano passado, com o Ramon Dias, o Yuri foi magistral. Fez um segundo semestre muito acima da média. Foi o artilheiro do Brasil. Esse ano ele não tinha ainda... Não deu encaixe. Essa foi, infelizmente, né, Yuri, a grande atuação dele no ano. Mas vamos começar, então, com o primeiro lance polêmico, que é um pênalti do Yuri no Wesley, que não foi marcado. Um pedido de pênalti do Inter. E aí eu quero a opinião de vocês. Cicinho. Fala, desembucha. Não. Ficou calado? Pênalti, eu daria pênalti. Mas olha... Edu. É duvidoso, Renata. Você vê que tá ali um querendo pegar o espaço para chegar na frente da bola. A questão, se ele marcasse, também não ia ser nada demais assim, não, esse pênalti. A questão do contato é nas costas, não é no lado. Eles analisaram a perna e a chave de braço que o Yuri dá aqui, ó. Imagina eu segurando aqui, ó. Você mesmo. O que foi? Pode. Esse braço aqui pode. Deixa eu ver. Não é nada. Aí.
Não, você tá virando a cadeira. Quando você vira a cadeira, aí é falta. Agora aqui, acho que pra vocês, acho que o contato no futebol vai acabar. Não, contato é uma coisa, mas só que você... Não vai ter contato mais no futebol. Mas só que o contato nas costas. Dois corpos não cabem no mesmo espaço. Isso é física. Os dois corpos não cabem no... Vamos falar um pouco de física, assim como diria o Então, se eu tocar nas suas costas... Agora é o seguinte... então tá. Quando é contra o Corinthians, vocês falam essa besteira, porque aí é combate, aí é... Ué, você não chamou o Davi? Agora, quando é a favor do Corinthians, vocês falam Mas que ele não. tava na frente, rapaz. É Ele brincadeira isso aí? fez a carga nas costas do... E deixa eu só falar uma Disputa, coisa. disputa de espaço. Há 23 anos eu vejo futebol para ter as minhas ideias. Eu não preciso me influenciar pelo que o comentarista XY falou. Eu vejo o jogo e crio as minhas ideias. Se elas são certas ou erradas, cada um também tem a sua. Então, o direito de opinar, isso é normal, gente. Cada um pode olhar o futebol e se manifestar. Eu não vou pelos outros. Até porque, às vezes, eu olho e falo, meu Deus, isso não é possível que alguém tenha falado isso, e falam. E tá tudo certo. Mas eu também, Todo mundo tem liberdade de espaço. Eu vejo os juízes aí comentando e tal, eu nem presto atenção, porque quando apitava era uma draga. E eu ajudava ainda, falava, ó, isso aí é falta, velho. Isso aí que você tá vendo aí. Eu ajudava, dá cartão aí, tira o cartão do Mas bolso. essa daí é Eu falta ou não? Aí nada. Se é fora da área, ele não dava disputa do mesmo falta espaço. dessa. Se ajudava o juiz a errar. Se fosse por trás, eu ia falar, ó, Gizão, isso aí foi Se pênalti, fosse fora velho. da área ali, ele não ia dar falta? Não ia dar nada, isso aí é disputa de espaço. Bom, vamos para mais uma. Gol anulado de Yuri Alberto. Então, agora eu vou deixar com vocês aí, fala aí. Bom, o árbitro validou o gol, só que o VAR recomendou a revisão e mostrou uma falta na origem do gol, na origem do lance do gol. E aí o Paulo César Zanovelli acabou anulando esse gol. A gente vai mostrar então com mais calma por aqui. Acho que já podia ir, Charles, se tiver até o lance da própria falta, né? Na origem. Aí tá o gol. E você anulou, né? É. Aí. Peraí, aí. Eu acho que nem tem que discutir falta. Era pra cartão amarelo ou vermelho? Essa é a pergunta que eu vou fazer aqui. A questão é que o árbitro estava de frente, né? Não consegue ver uma falta dessa. Entendeu? Isso que é o mais preocupante para mim, Renato. Tanto essa como no segundo gol também anulado, ele estava perto. Ele quer, como o pessoal falou, eu posso ser tá contra. Essa daí eu já não achei que foi falta. Então, eu Sabe também por quê? achei que não foi Porque ele nada. chega dando carrinho e pega a chapa do pé na bola. Automaticamente o pé dele vai. Se você pegar o outro lance, você vê que o pé do Wesley é pego depois que ele toca de chapa na bola. Pega junto, Cecinho. Não, se você olhar o outro lance, é porque por aqui. Mas eu acho que nem tem que comparar só. São lances que são faltosos, ok. Mas assim, pra mim, eu só fiquei na dúvida se era cartão amarelo ou vermelho. E pra Então, mim, eu já não achei falta. Nesse eu não achei falta. Mas aí, olha o tempo que se perdeu. Analisando, olhando. Olha lá, ele pegou de Nossa! chapa. E tempo acrescido no momento em que já tinham expulsado um do Inter. Como que ele pega a bola? O pé dele tá reto. Assim, Mas então, o pé dele tem. A bola não ia pra vir pra cá, O pé do Mateuzinho tá no chão lá, gente. O pé do Mateuzinho tá no chão. A bola foi o Wesley primeiro, ó o pé. Ele toca a bola. Depois o Mateuzinho pega ele. Olha lá, Cicinho. Eu não daria falta, não. Eu também não daria nada aí. Vamos agora à expulsão do jogador Bruno Henrique. Segundo ele mesmo, relatou a primeira da carreira. E só lembrando que não foi um vermelho direto, foi um segundo amarelo, então o VAR não pode interferir. Porque o árbitro, quando o jogador já tem um amarelo... Por que não tirou antes, Roger? Por que tirou o Thiago Maia e deixou o Bruno Henrique? Ok. Voltando, né? Eu já me descontrolei, mas voltei ao normal. Beleza. Roger Machado. Expulsão que aconteceu, o árbitro dá o segundo amarelo, expulsão. Era merecido, ele fez falta. E a falta no Romero antes que o árbitro não deu, o Romero do Inter. Então, foi um show. No mesmo lance, né? Na sequência. Acho que foi antes, depois veio o Bruno Henrique, que já sairia de campo. Ele deixou o jogo descambar e depois... Por isso começou a ter essas faltinhas próximas. Quando o juiz começa a apitar coisa que só ele vê, o que ele não quer ver, a impressão que a gente tem é que ele quer deixar rolar a bola. Não deixar rolar. Ronaldo, mas aí... falta dos dois lados aí. Aí tudo bem. O que a gente cobra bastante... Hoje você tem VAR. Se o bandeirinha levanta, aí não estava impedido, autoriza o gol. Se o bandeirinha não levanta e está impedido,
não vale o gol. Então o bandeirinha é uma buzina de avião, não serve pra nada. Por quê? Perfeito. O bandeirinha ou o quarto árbitro, alguém poderia ter se manifestado na comunicação. Aí era um lance que, olha lá, tá na frente, o bandeirinha tá reto pra jogada. Não, mas o quarto árbitro tá do lado. Mas olha lá o bandeirinha, ele não tá vendo que não tocou, gente? O árbitro, tudo bem, o bandeirinha é só falar, meu amigo, não tocou, eu tô na reta do lance. O que o bandeirinha tá fazendo ali? Eu acho que Olha lá, ali na reta do lance lá, ó, ele tá vendo que não tocou. 2 erros. O árbitro, às vezes, ele tá de lado aqui, o cara encolheu a perna, ele não vê 100%, mas o bandeirinha vê. Olha lá, ó, na reta, olha lá o bandeirinha. Olha, ó, ele vai ver a perna do Bruno Henrique encolhendo. Entendeu? Ó, olha lá o abençoado de amarelo. Você tá vendo, bandeirinha? Será que você não pode falar, irmão? Aí rebenta com o juiz. Mas ele tenta ir na bola aí? Ele tenta ir na bola aí, dá uma olhada. Agora. Mas ele tira o pé. Não, ele encolhe o pé, Ronaldo. Não, e antes teve uma falta no Romero, jogador do Inter, que é um absurdo. Ele não... Se é pra marcar falta, independentemente de cartão ou não, como que um lance que ele não dá falta na sequência, ele marca uma falta inexistente? Ele deu a falta aí e porque ninguém a bola já ajuda tinha o árbitro. O árbitro não se ajuda. Ele deu a falta porque estava 2-1 pro Inter. E a bola Se o jogo tá empatado ou o Corinthians tá ganhando, provavelmente não daria cartão e nem a falta. Será? Será? Porque a bola tá lá na frente. E ele levanta o pé. Fala, Acho que é por isso eu acho que foi falta antes. Se ele tivesse marcado a falta antes, não teria esse lance. Então isso acabou atrapalhando, porque o Inter estava ganhando nesse momento. Então isso acaba atrapalhando também o decorrer do jogo. Então, pra mim, eu acho que esse aí lance foi primordial. Foi falta, ele calçou embaixo e pro empurrou em cima, resultado olha lá. do jogo pro final de 4-2. É que se eu falo, olha lá, a mão e o pé. Cada um tem direito de se manifestar, seja seu time ou não, e eu vou me manifestar sempre. Agora, gol anulado do Memphis Depay, mais uma falta na origem do lance de gol no Luiz Otávio. A gente vai mostrar, André Ramalho. E aí, gente? Essa eu já achei, porque se você analisar o lance, o André Ramalho Vamos deixar correr o gol. Aliás, seria muito bonito se fosse validado do Memphis Depay, que a defesa do Inter também não estava ajudando, ficou perdida quando estava com 10 em campo, mais ainda. Mas enfim, ó, aí é o lance. Ó lá. Para aí. Pode soltar primeiro em normal. Aí, ó. E depois, se puder, também na velocidade normal. Ele calça o pé do cara. Aí foi falta. E aí, Edu? Eu também achei falta. E o mais impressionante é que ele estava a 3 metros, 2 metros do lance. Você acha que ele não tem condição, Ronaldo, de ver um lance como esse? Mas o VAR deixou os juízes preguiçosos. A bola, mas em cima ele usa a mão. Ele usa a carga em cima também. Então, e a má vontade que ele foi no VAR. E ele tá 1 metro. Não vamos parar por aqui, tem mais lances para analisarmos. Tem uma pergunta direta para vocês daqui a pouquinho que eu quero fazer. Mas antes eu tenho aquele recadinho. Bom, vamos seguir então a análise. Voltando o lance, por favor. Esse gol anulado do Memphis Depay e a falta na origem detectada pelo VAR, que chama o árbitro, que vai ao monitor e só assim ele anula o gol. E aí, Rona? Então, eu achei a falta mais em cima. Mas eu não sei se também era para parar o lance. Como o juiz fez, ele estava 1 metro. Não, peraí. Falta? Então eu tô dizendo que teve falta. Eu tô dizendo que teve falta. Então, com a mão em cima. Mas não foi embaixo. Falta, mas não precisa parar o lance. Você viu? Eu achei a falta mais em cima. Tipo assim, foi falta, mas vamos deixar continuar. Se fizer o gol, né, gol? Porque o jogo inteiro foi assim. O jogo foi pegado. Mas por isso que você tá entrando em contradição. Então, por isso que eu tô dizendo aqui que ele errou pros 2 lados. Ele acabou com o jogo. Porque ele não quis picotar o jogo e ele deixou rolar. E aí, esse lance foi o que mais teve no jogo. Esse jogo pegado. Mas como que ele errou por 2 lados? Sabe por quê? Porque o Corinthians começou a fazer esse jogo pegado. O Corinthians não era assim, não. O Corinthians era uma mãe. Contra o Flamengo, a defesa do Corinthians era uma mãe, deixava passar. Abria o braço e falava, vai. Agora não, Dorival falou, chega junto. Chega, divide a bola. E tá no jogo. Gol mal anulado ou bem anulado? O juiz estava Ele não consegue falar quando ele não mal anulado. Se teve falta, foi em cima. Não foi embaixo. Se teve. Em cima do quê? Porque ele dá chegada embaixo, pá, bola bolinho, e faz parte do jogo. Então não foi nada aí. O Corinthians foi garfado por esse senhor do apito amarelo. E não foi nem embaixo nem em cima.
Futebol é contato. Ô, Renato, foi igual o mesmo lance do pênalti do Wesley. Não foi então a falta em cima também? Ele tá falando aqui que foi mas pode ele não... ser. Gente, o Ronaldo, ele só defende, ele não analisa. Você falou Ele agora, não Como é que eu posso consegue. falar que foi um lance desse e falar que o outro não foi? rapaz, Não foi lá e não foi esse. O futebol é contato. Se acabar o contato, aí nós vamos discutir outra coisa Bom, aqui. e tem mais uma penalidade marcada para o Corinthians e depois convertida pelo Yuri Alberto. A pergunta é essa: foi pênalti? Vamos mostrar o lance. Bem no finalzinho do jogo, já no apagar das luzes, ainda deu tempo para mais um gol do Coronado. Isso aí chama voadora na capoeira, lá na Bahia, isso aí chama voadora no baço. É isso que chama. Pênalti. Pronto. A gente tem que mostrar uma imagem mais, se tiver, não sei se temos, mas uma imagem mais aproximada. Aí, ó. Voadora no baço. Não é a melhor imagem ainda para análise. Nessa eu já fiquei mais na dúvida. Não, na dúvida não. Eu não é. Não, ele marcou, como ele marcou, então tá ok. Tá ok? Se ele não tivesse marcado, também poderia passar. Uma voadora dessa que é que passa também. Isso, O jogador do Inter acerta a bola e não o jogador do Corinthians. Não, eu não vim pegando na bola, não. Pra mim, ele pega na bola. Não, ele pegou no bucho do menino. Não foi no bucho? Pra mim, ele pega na bola, o jogador. As peixeiras E aqui não do lado. deveria ter sido marcada a penalidade. Não deveria? Não deveria. Minha opinião. Sim, você falou que não deveria, é isso? Não deveria ter marcado o Meu pênalti. Deus. Cici, você não falou, Cici. Não, essa daí eu acredito que foi pênalti. Eu daria o pênalti. Nesse lance eu daria. Eu não marcaria também pênalti nesse. Agora tem mais um detalhe. Cartão amarelo. O cartão amarelo foi decisivo nessa partida, não foi? O segundo amarelo do Bruno Henrique gerou a expulsão do jogador, um homem a menos do Inter. Ok? Ok. Sim, ok. Quando você anula um gol, se qualquer jogador tomar um cartão amarelo ou vermelho, independentemente se o gol foi ou não anulado, esse cartão ele continua existindo ou não na partida? Ele deu o amarelo? Não estou perguntando, né? Não. Pela regra. Então, mas eu não entendi a pergunta. Como que o Yuri comemora um gol com a torcida do Corinthians, você tem que dar na arquibancada, volta e não recebe o amarelo? Porque estava sendo checado no VAR, né? Acho que o juiz não percebeu. Pode ser isso. Mas o VAR não tem a imagem também. Não, então é o seguinte, eu tava lá, quando um jogador ele vai na torcida e comemora, ele sabe que ele vai tomar um amarelo, ok. O Yuri não tomou o amarelo. Não toma. O gol foi anulado, mas não interessa. Ele foi na torcida, ele comemorou fora de campo e não veio esse amarelo. Então eu vou perguntar pro Chico Garcia depois. Não é se tirar a camisa que leva amarelo? Não, mas se ali você na for ali torcida na arquibancada, você toma também. Também? Ele subiu as escadas. Mas ele já estava no VAR aí? Pra mim, ele estava no VAR. Que VAR? É porque ele tava querendo anular. Alguém tem que ver. Bandeira, quarto árbitro, VAR, juiz. Mas ninguém viu isso, né? Ninguém viu. Tá vendo, Ronaldo? É só isso que eu também digo. não reparei. Mas ok. Acho que eu tava no VAR vendo se o voo ia anular. Porque quando ele faz o gol de pênalti... Olha, tá todo mundo vendo agora. Quando ele tá aí faz a o gol de imagem. pênalti, ele também tira a camisa. Daí ele tomou o amarelo. E aí, se fosse... Ele tomou amarelo. Tudo bem que era final de jogo, mas mesmo assim seria expulso. E outra... E se ele faz aquele pênalti no Wesley e é marcado pela arbitragem, ele toma um amarelo também, hein? Aí ele tomou amarelo pela camisa e porque ele foi na arquibancada. Agora entendi. Pois é, né? Amarelou. O amarelo pro Bruno Henrique vieram 2, mas pros outros não vem, né? Isso acontece também no jogo. Não, é só isso, no mesmo jogo. Né, Ronaldo? Tem coisa que acontece só na Arena Quando Corinthians. teve um pênalti para o Grêmio, que não foi dado pela arbitragem de Braulio da Silva Machado, eu vim aqui e disse... Pênalti, teria que ter sido marcado. É contra o Inter e daí eu tô aqui para analisar as coisas. Então, analisei. E é isso, estou analisando também agora. Eu analisei o pênalti que foi e todo mundo falou que foi aquilo, foi o pênalti, uma voadora no baço. Até porque a bola pega em cima do jogador do Corinthians. Eu gostaria de uma imagem mais próxima. Bom, agora eu quero falar do líder do campeonato. Corinthians e Matheus Bidu estão muito próximos de assinarem uma renovação contratual válida por 3 temporadas. O clube do Parque São Jorge entende que o jogador é uma peça importante do elenco e terá uma reunião nesta semana para acertar os últimos detalhes burocráticos. Embora não seja mais o titular da lateral esquerda, posição perdida para o argentino Fabrício Angileri na reta final do Campeonato Paulista, Bidu segue com prestígio no CT Joaquim Grava. As conversas entre diretoria e o staff do jogador começaram no primeiro semestre deste ano e devem ser encerradas em breve.
Essa semana nós temos mais uma conversa para ver se algo é adiantado em relação a isso, relatou o executivo de futebol Fabinho Soldado no último sábado. Segundo apurou o GE, a negociação já está costurada. Bidu tem contrato válido até o fim deste ano e estenderá o vínculo por mais 3 anos, recebendo uma valorização salarial progressiva. O acordo ainda não foi assinado por causa de pequenas divergências na forma de pagamento e algumas cláusulas do contrato. O lateral foi contratado pelo Corinthians em dezembro de 2022 e, entre altos e baixos, se manteve no elenco do Clube do Parque São Jorge. Seu melhor momento foi na reta final do ano passado, atuando como válvula de escape pela beirada do campo em uma formação ofensiva desenhada pelo argentino Ramon Dias. Até aqui, Bidu tem 89 jogos com a camisa do Timão, com 5 gols marcados e 6 assistências aos seus companheiros de equipe.